E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 1º de março de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut. Hoje teve uma leve alta de 0,05%. Vocês veem aqui o candle que deixou no dia de hoje, deixou uma sombra aqui expressiva nesse ponto. Foi um movimento assim de força a maior parte do dia, força vendedora. E eu havia comentado que havia aqui esse fundinho e esse outro fundo aqui no 103.400, que eu imaginava que iria buscar aqui esse 103.400 no índice futuro, 102.800 no Ibovespa. Aqui nesse ponto, vocês veem que teve um pouco de força compradora, né? Então nesse ponto aqui, caso haja superação amanhã, ativaria um trap de compra com o stop aqui no fundo, alvo 2 vezes para cima, deve buscar aqui próximo a essa média de 20, caso acione amanhã. Assim, é um trade assimétrico, apesar de você entrar contra, aqui vocês veem, vários dias negativos, né? Se encontra a média de 3 também, mas é um trade de reversão. Quanto ao Ibov da mesma forma, o Ibov aqui chegou muito próximo de tocar aqui nesse ponto dos 102.800 que eu tinha como um suporte forte. Já havia sido suporte e resistência algumas vezes. Vocês voltando aqui o gráfico para trás, vocês vão notar, aqui tocou, aqui havia segurado, aqui havia sido suporte. Então, sempre aqui nesse ponto, havia algum tipo de resistência por parte dos compradores, né? Se tornava um suporte interessante. E para amanhã, da mesma forma que o índice futuro, vocês veem que pode se formar aqui um trap em relação a esse fundo anterior. Tentou perder a mínima, caso supere aqui, compra, stop aqui no fundo, alvo 2 vezes para cima, próxima média de 20 também. Quanto ao dólar, teve queda no dia de hoje, dólar do FUT aqui bem lateral. Já falei algumas vezes que o interessante é operar nas extremidades, por enquanto bem enroscado aqui nesse ponto. Quanto aos ativos CER3 comentei que, assim, apesar do OBV estar interessante, não havia compra aqui nesse ponto. Vocês veem aqui que fez padrão como se fosse uma bandeirinha, né? Apesar de ter tido um pouco mais de volume aqui no fundo. Mas assim, é um padrão que quem acredita no papel e espera aqui um trap, se houver a superação aqui, ativaria. Até deixaria um alarme aqui nesse ponto, apesar de ter que subir bastante, né, para ativá-lo. Teria que subir aqui cerca de... Do fechamento, teria que subir praticamente 7% para ativar, e aí stop aqui na mínima, alvo 2 vezes para cima. Marfrig foi um trade que eu falei, né, que ativou um trap no semanal. Hoje estava caindo, assim, chegou a bater aqui no 6,30, deu uma retomada, buscou aqui os 6,87, devolveu e se manteve até em alta, né? Apesar de um dia com papéis com baixas expressivas, se manteve aqui firme nesse ponto. Um candle que deixa a sombra superior, mas também que engolfa aqui o candle de ontem, então assim, a trap no semanal continua ativa. MGLU, um ativo que caiu bastante hoje, caiu 10%. Acho que aqui foi na sexta-feira, tinha deixado aqui um candle bacana de alta, devolveu, deixou uma sombra superior alta, segurou na média de 80 hoje, caiu bastante. Um ponto interessante para quem busca comprar esse ativo seria aqui, na base aqui desse candle, um candle que teve muito volume, aqui nos 2,69, ou então quando tocar aqui na parte inferior desse triângulo maior desenhado, tá? Vou inclusive também deixar alarme aqui nesse ponto caso chegue. Também há uma 61.8 aqui pelo semanal. Deixa eu até ver que ponto será que fica aqui. Estaria tocando aqui, mas para configurar pelo semanal teria que esperar um candle interessante aqui para comprar e colocar o stop na mínima do candle aqui, né? Então, por enquanto, 61.8 não está valendo. Camil caiu também. Camil é um ativo que eu havia comentado que há uma divergência no OBV, uma divergência de queda, e continua aqui enroscado aqui nesse ponto. Vocês podem até ver aqui uma espécie de triângulo, então nada a se fazer nesse ativo. Sequoia foi um ativo que hoje andou muito forte. Na primeira hora chegou a subir praticamente 8%.
bateu aqui no 3,69, subindo 9% e encontrou a média de 80. Nesse ponto aqui devolveu tudo e ainda fechou praticamente 8% em queda. Nesse ponto aqui, eu aguardo aqui uma 61.8. Caso deixe algum sinal de reversão, deixa um candle interessante, inclusive aqui está no 2,93. Eu havia deixado aqui um alarme. Nesse ponto aqui, talvez, a depender do candle, eu pense em compra. Volume tem sido muito interessante nesse ativo. Um outro ativo seria Local Web. Local Web eu havia desenhado aqui, deixado aqui alguns suportes assinalados. Nesse ponto aqui havia sido suporte anteriormente, e nesse outro fundinho aqui no 4,89 eu havia deixado alarme, tocou hoje, simplesmente perdeu com força, não tomou conhecimento desse fundo e continua em queda. Então um ativo também que não há compra. Usiminas, um outro ativo que eu comentei ontem, estaria aqui no fundo de um alargamento. Se o estocástico virasse, daria compra, e hoje o estocástico apontou para cima, compra, stop aqui no fundinho. Uma operação semelhante a Sequoia, hoje subiu quase 5%. Então um ativo aqui um tipo de operação que deixa uma simetria bacana para compra. E por hoje é isso, pessoal. Até amanhã.